No crepúsculo da Idade Média, um novo capítulo se desenrolava na Europa. Neste período surgiram antecedentes fundamentais que moldaram a formação do Estado-nação europeu. A concentração do poder monárquico foi uma característica marcante desse período. Os reis europeus buscavam consolidar sua autoridade e estabelecer uma estrutura centralizada de governo. Os Estados-nação viram o surgimento de exércitos permanentes, que foram essenciais para a defesa dos territórios e para a imposição do poder real. A burocratização e a criação de uma administração eficiente foram aspectos cruciais para a governança dos Estados-nação. Isso incluiu a padronização de leis, tributação e administração territorial. Uma aliança estratégica se formou entre os reis e a burguesia emergente. Essa aliança impulsionou o desenvolvimento econômico, a expansão comercial e a consolidação do poder real. No coração da Península Ibérica, a Espanha emergiu como um Estado nacional através de um longo e complexo processo histórico, desde as raízes do domínio romano até as disputas territoriais medievais. A formação da Espanha como a conhecemos hoje é um conto épico de unificação e diversidade. A presença romana na Península Ibérica deixou uma marca duradoura, estabelecendo fundamentos políticos, culturais e linguísticos. A unificação sob o domínio romano contribuiu para a coesão territorial, introduzindo o latim como a língua comum e estabelecendo estruturas administrativas. Após o colapso do Império Romano, a Península Ibérica foi o alvo de várias invasões, incluindo os visigodos, suevos e vândalos. A diversidade étnica e cultural resultante dessa era de invasões moldou a base para a futura Espanha, enquanto também fragmentava o território em múltiplos reinos. Um marco crucial na formação da Espanha foi a Reconquista, um período de séculos de lutas entre cristãos e muçulmanos pela supremacia da Península Ibérica. Durante a Reconquista, os reinos cristãos do norte gradualmente retomaram o território dos muçulmanos, expandindo seu domínio e estabelecendo as bases para uma Espanha cristã unificada. O casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão marcou o início de uma nova era para a Península Ibérica, unindo os poderosos reinos de Castela e Aragão. Sob o reinado dos reis católicos, a Espanha testemunhou a conclusão da Reconquista com a queda do Reino de Granada em 1492, além da expulsão dos judeus e a instituição da Inquisição da Espanhola. Após a unificação, a Espanha enfrentou desafios para consolidar seu poder centralizado, enfrentando revoltas e resistências regionais, como a revolta dos comuneiros em Castela. A centralização do poder sob os Habsburgos, seguida pela dinastia Bourbon, estabeleceu as bases para um Estado moderno, mas também alimentou tensões entre a coroa e as regiões autônomas. A formação do Estado Nacional da Espanha foi um processo longo e multifacetado, marcado por conflitos, conquistas e diversidade cultural. Desde os tempos romanos até os reis católicos e, além, a Espanha é o produto de uma história rica e complexa, que moldou sua identidade nacional e sua posição no mundo. Gente, ouvi dizer que o exército dos reis católicos tomaram Granada dos mouros. Será verdade? Sim, é verdade. Os reis católicos, de sua coragem e determinação, finalmente conquistaram a última fortaleza muçulmana em nossas terras. Mas e agora? Será que finalmente teremos paz? Eu acho que não. Apesar de ser uma conquista importantíssima, Granada, nós ainda precisamos manter a estabilidade no reino, para enfim conseguirmos um reino unido e forte. Nas margens do Oceano Atlântico, Portugal emergiu como uma potência marítima e um dos estados nacionais através de uma jornada única e ousada. Desde as primeiras incursões dos romanos até as conquistas ultramarinas, a formação de Portugal como uma nação é uma história de coragem, exploração e inovação. A presença romana na Península Ibérica estabeleceu as bases para o desenvolvimento posterior de Portugal, introduzindo o latim e as estruturas administrativas romanas. As cidades romanas como Bracara, Augusta, atual Braga, e Olisipo, atual Lisboa, desempenharam um papel crucial na fundação do futuro Portugal. Assim como seus vizinhos, Portugal foi palco da reconquista contra o domínio muçulmano, liderando a luta pela libertação da Península Ibérica. Em 1143, Portugal garantiu sua independência do Reino de Leão, tornando-se um reino soberano sob Afonso I, conhecido como Afonso Henriques. O século XV testemunhou a Era dos Descobrimentos, um período de exploração marítima que colocou Portugal na vanguarda das viagens oceânicas, como figuras como Infante Dom Henrique e Vasco da Gama. Portugal estabeleceu rotas comerciais para a África, Índia e além, estendendo seu domínio para além das fronteiras europeias. O Tratado de Tordesilhas
Em 1494, dividiu o mundo recém-descoberto entre Portugal e Espanha, concedendo vastas áreas de influência para ambos os países. O estabelecimento de colônias, como o Brasil, contribuiu para a riqueza e prestígio de Portugal, enquanto também moldava sua identidade nacional. General Rodrigo, precisamos recuperar Alcácer do Sal. É um ponto vital para as nossas estratégias. Majestade, nossos homens estão prontos. Temos um plano para retomar a fortaleza e surpreender os mouros. Concordo com o senhor. Vamos mostrar a determinação do exército português e juntos venceremos a batalha. Conhecemos o terreno, senhor. Nossos homens estão prontos para a batalha. Da fragmentação feudal à centralização do poder real, a formação do Estado Nacional da França é um conto de unificação, conflito e identidade. Ao longo dos séculos, a França passou por transformações políticas, sociais e culturais que moldaram sua história e influenciaram o mundo. Após o declínio do Império Romano, invasões bárbaras ocorreram na região francesa, com os visigodos, bretões e muitos outros. Além disso, a queda romana deixou um legado duradouro, como o latim e estruturas administrativas importantes para a futura França. A ascensão da dinastia Merovingia e posteriormente da dinastia Carolíngia consolidou o poder dos francos na região, estabelecendo os fundamentos do futuro reino da França. Com Carlos Magno, o Império Carolíngio atinge seu auge, unindo vastos territórios sob uma autoridade centralizada. Após a divisão do Império Carolíngio, no Tratado de Verdun, em 843, a França passou por séculos de feudalismo, tendo vários senhores feudais disputando pela posse das terras. A consolidação do poder real se deu pelos reis capetinos, com figuras como Hugo Capeto e Filipe II, também conhecido como Filipe Augusto, em que solidificaram o poder real sobre os senhores feudais. Avançando cronologicamente, a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, que durou de 1337 a 1453, desempenhou um papel crucial na formação da identidade nacional francesa, unindo o país contra uma ameaça externa. O fim da guerra e a expulsão dos ingleses do território francês fortaleceram a autoridade real e solidificaram a unidade nacional. O rei Filipe Augusto consolidou nosso poder como nenhum monarca antes. Sim, devemos reconhecer que sua disposição a enfrentar os senhores feudais foi imprescindível para a formação do reino. Mas, principalmente, a gente tem que reconhecer que o reino trouxe estabilidade ao povo, trouxe toda aquela hegemonia que existia antes não existe mais. Que a França continue a prosperar com a sábia liderança de nosso rei, e que juntos essa civilização seja um farol para as demais em relação à cultura e economia. Graças. Da invasão normanda, a Magna Carta e a Revolução Gloriosa, a formação do Estado Nacional da Inglaterra é uma saga de conflitos, instituições e transformações que moldaram sua identidade e influenciaram o mundo. Ao longo dos séculos, a Inglaterra passou por uma série de eventos-chave que definiram seu curso histórico. A invasão normanda, liderada por Guilherme o Conquistador em 1066, marcou o início da unificação da Inglaterra, fundindo as culturas anglo-saxônica e normanda. A consolidação do poder normando estabeleceu as bases para o desenvolvimento de instituições governamentais centralizadas e fortaleceu a autoridade real. Em 1215, o rei João Sem Terra foi forçado a assinar a Magna Carta, um documento que limitava o poder do monarca e estabelecia princípios de governo constitucional. A Magna Carta foi um marco na história da Inglaterra, lançando as bases para a proteção dos direitos individuais e o desenvolvimento de instituições parlamentares. Além disso, a Guerra das Rosas, que durou de 1455 a 1485, um conflito dinástico entre as casas de Lancaster e York, culminou na ascensão da dinastia Tudor ao trono. Com Henrique VII, o primeiro monarca Tudor, a Inglaterra testemunhou uma era de estabilidade política e econômica, marcada pelo fortalecimento do poder real e pela consolidação do Estado Nacional. A Revolução Gloriosa de 1688 estabeleceu o princípio do parlamento na Inglaterra, limitando ainda mais o poder monárquico e fortalecendo o papel do parlamento. A ascensão da monarquia, também constitucional, marcou o início de uma nova era para a Inglaterra, caracterizada pelo equilíbrio entre o monarca e o parlamento. Devemos garantir que o rei respeite os princípios estabelecidos pela Magna Carta. Nossos direitos não devem ser violados. Concordo. O parlamento é a voz do povo e deve defender os interesses do povo contra qualquer ou do poder real. Precisamos garantir que as leis sejam justas e equitativas para todos os súditos, independentemente de sua posição social. Que a Inglaterra continue a prosperar, sob o governo sábio e justo de nosso rei.
com a orientação vigilante do Parlamento para garantir o bem-estar de todos os seus cidadãos. Devemos lembrar que todos somos representantes do povo e devemos agir em seu melhor interesse. A voz do comum deve ser ouvida aqui. Precisamos também garantir que nossa política externa esteja alinhada com os interesses do país. A paz, a estabilidade internacional, isso é fundamental para a prosperidade da Inglaterra. É crucial que mantenhamos um equilíbrio saudável de poder entre o monarca e o parlamento. Isso assegura estabilidade e evita abusos de autoridade. Ótimo que este parlamento seja lembrado como um bastão da liberdade e da justiça, garantindo que a Inglaterra permaneça uma nação de leis e direitos fundamentais.